Olá, sou Francine Martins. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Café com Elas. O intuito do Café com Elas é o Café Container saindo, do seu container e trazendo aqui, apresentando a vocês histórias. História de mulheres empreendedoras, história de mulheres fortes, história de mulheres que inspiram. Inspiram a mim e acredito que a você também. E para bater esse papo não poderia faltar um belo café, porque café combina muito bem, com bate-papo, com conversa bacana. E a gente vai iniciar, esse nosso bate-papo. Daqui a pouco vou estar preparando aqui um método que eu acredito que você vai gostar, o nosso Rário V60. Quem não conhece, aos poucos aqui no nosso bate-papo, a gente vai explicando, vai mostrando aqui a qualidade do nosso café container. E é por isso que a gente tem o melhor café do mundo. E a gente vai aqui apresentar para vocês, a nossa convidada especial, dessa manhã maravilhosa. Ela que inspira várias mulheres aqui em Tapetinga. Acredito que até em região, porque, Tiara, seja muito bem-vinda aqui no nosso Café com Elas. Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando do Café com Elas, de ter te dar a honra de ser convidada para esse bate-papo gostoso. Provar um café delicioso com um método que eu gosto muito, então vai ser maravilhoso. Acertei, Então acertei. Então essa convidada nossa especial, a gente vai estar ouvindo, vai estar batendo esse papo e graças a Deus que eu acertei aí o método do café. Então, Tiara, quem é Tiara Araújo fora da profissão? Porque assim, muitas pessoas conhecem Tiara, através da Visio, essa empresa de mentoria, de coach, que desenvolve aí grandes CNPJs, fortalece CPF, que não adianta um CPF fraco, porque o CPF tem que estar forte para fortalecer o CNPJ. Exatamente, não existe CPF forte, ou CNPJ forte com CPF E eu sou a prova viva disso, O Café Container, o time do Café Container é a prova disso. Mas assim, quem é Tiara Araújo fora da Visio, fora da profissão? É até difícil dizer isso, Porque, na verdade, para mim, tudo se confunde muito. Para mim, é quase a mesma coisa. Mas Tiara fora da profissão, Tiara é esposa do William, que inclusive é meu sócio, então a gente convive muito tempo juntos. Tiara é mãe, Tiara é cristã, Tiara tem essa questão da fé, que eu realmente é algo que é muito importante para mim. Tiara agora é jiu-jiteira, descobriu no jiu-jitsu. Tiara Ganhou até campeonato. Já estou esperando para os próximos desse ano, vamos ver como é que vai ser, mas só de participar, se divertir, para mim já tá valendo. Tiara, ela é amiga, ela é presença. Tiara, acho que é um pouco disso, uma mulher normal, que tem os seus próprios desafios, que tem essas suas próprias questões, mas que tá todos os dias crescendo um pouquinho mais. E assim, algumas pessoas, Tiara, falam assim, mas Tiara não é daqui de Tapetinga, Tiara... Aí eu falei assim, rapaz, eu fiquei pensando. Eu falei assim, não, Tiara tá com sorte, porque assim, o café, que é o melhor café do mundo do container, ele é do sul de Minas. Aí eu falei assim, não, gente, peraí, tem alguma coisa que Tiara tá fazendo que tá casando muito. Então, assim, você não é daqui de Tapetinga, não, eu sou mineirinha, comedora de pão de queijo, mas eu já falo que eu sou baianeira. Baianeira. Eu sou metade mineira e metade baiana já. O coração já é tapetinguense, já é baiana. Ai, de quem falar mal da minha Bahia, pelo amor de Deus. Então, pelo amor hoje de Deus. O coração já é muito tapetinguense. É muito engraçado porque e antes de vir morar aqui, eu tinha um pouco de ranço com Itapetinga. Por quê? Porque eu namorava com o William estudava aqui em Itapetinga e eu morava em Minas, eu morava muito, claro, mais de 600 quilômetros de distância. Então, para mim, Itapetinga era a cidade que mantinha a gente distante. Quando muda a nossa vida toda, que ele passa no concurso e fala, vambora para Itapetinga, mudar a vida, vambora. Mas eu também cheguei com o coração muito aberto. E foi muito fácil me apaixonar pela terra, pelo povo daqui, como são acolhedores, como o povo daqui nem difere muito do norte de Minas, não, porque eu falo que o norte de Minas e sudoeste da Bahia é tudo muito parecidinho, Mas nós somos mineiros de origem, tanto eu quanto o William, nós somos mineiros de origem. E assim, que bom que você tirou esse ranço de Tapetinga. Esse Tapetinga é maravilhosa. Foi fácil. Ô, Tiara, e assim, conta um pouquinho, assim, você é de advogada de profissão, sim, Advogada sim. de profissão. Eu acredito que algumas pessoas nem sabem desse outro Tiara, lado. Tiara é coach, Tiara é mentora, mas Tiara também é advogada de profissão. E assim, mas
Avísio, né? Tiara, como é que foi a infância, a sua juventude, assim, você sonhou estar nisso aqui ou não? Ou aconteceu assim, não, Francine, foi conversando com um, conversando com outro e aí as coisas surgiram. Na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, sou uma comunicadora, né? Nata, Falar, nata, nata, nata. Minhas filhas, eu digo que nem robô de ninguém, não. E principalmente a pequenininha. Conversa que é uma beleza. Então, eu sempre fui muito... As minhas brincadeiras de infância, um dos brinquedos que eu mais gostei, que eu mais brincava, era 2 telefonezinhos que eu enrolava o cabo e colocava os 2 e fingia que eu era secretária. O dia inteiro conversando com alguém na outra linha. Com você mesmo, com você mesmo. E com papel escrevendo, eu achava aquilo massa. Então, assim, quando foi para pensar numa formação, o direito fazia muito sentido para mim. Essa lógica, eu sempre tive essa questão de justiça muito forte. E essa questão de comunicação, então o direito meio que foi natural, né? E a questão de ajudar as pessoas. Tanto é que teve uma fase que eu fiquei ali entre serviço social e direito, e aí o William, não, pensa sobre isso, esses outros aspectos, e eu pensei e falei, não, vou pro direito. Formando em direito, chega pra mim essa questão do desenvolvimento humano. Um amigo nosso que chegou pra gente e falou assim, pra mim e pra William juntos, né? Meu Deus, olha, eu tô fazendo um curso que é a cara de vocês. É meio que assim, vocês já fazem isso, vocês nem percebem. E aí eu falei, será? Como é que será isso? Né? Era muito novo ainda. E a gente foi fazer uma formação no Rio com um professor, desculpa, um mestre que era muita referência. Ele era dessa área de desenvolvimento humano há mais de 30 anos, com formação, enfim. E a gente foi fazer uma formação na Mackenzie. E aí, quando eu descobri esse universo, a gente falou, não, realmente, isso aqui é nossa cara. Eu ainda atuei como advogada durante uns 2 anos, também foi o período que eu estava engravidando de Yasmin. E logo depois eu percebi que realmente o desenvolvimento humano era a nossa praia, era a nossa missão, era o nosso legado. E aí foi fácil decidir por qual caminho ir, né, trilhar. E eu acredito, Tiara, que nessa questão de você, na realidade, perceber essa coisa de... vou servir as pessoas, vou cuidar das pessoas. Sim. Eu vim para servir, eu vim para desenvolver pessoas. Eu acredito que muitas coisas acabou marcando essa sua história profissional. E eu queria que você trazesse para a gente o que mais marcou, assim, para Tiara, ou de tanto que você desenvolver pessoas, mas Francine, isso aqui me marcou demais. Eu não esperava que isso aqui acontecesse, e isso aqui me trouxe assim, algo assim, muito satisfatório. Nossa, teve tantas situações realmente, eu acredito que primeiro em mim, porque a minha transformação foi muito notória com o acesso que eu tive aos conhecimentos que eu tive e como muita coisa em mim mudou. Então, acho que a primeira grande marco foi em mim mesma, né? E depois, algumas situações especiais assim me marcaram. Por exemplo, teve uma empresa que a gente passou, que a gente trabalhou, isso me marcou muito. Que ela tinha 2 colegas de trabalho que eles já não se falavam há anos sem se falar. E a gente teve uma oportunidade de ter uma imersão lá, e no final dessa imersão eles saíram pedindo desculpa um para o outro, se abraçando, e todo mundo do time, meses depois, vieram relatar para a gente sobre como aquilo ali transformou o time todo. Então, assim, outras coisas que me marcam muito, né? Não tem uma específica, mas outras coisas que me marcam muito é quando as pessoas vêm nos contar ganhos na vida pessoal, que a gente estava trabalhando em questões profissionais, mas não tem jeito. Desemboca na vida pessoal. Acaba gerando um conjunto, um misto. Pessoas, né? Que voltaram ao casamento depois de passar por um processo, pessoas que perdoaram o pai, que se reconciliaram com o irmão. Coisas como essa realmente são coisas que me marcam profundamente, porque eu sei que o impacto não é só uma melhoria ali dentro do trabalho específico, mas é na vida da pessoa como um todo e como aquilo ali impacta toda a volta em torno da pessoa, né? E isso é muito interessante, sabe, Tiara? Porque, assim, às vezes a gente acha, né, muitos empresários, né, acabam tendo um pensamento um pouco meio crítico em relação a investir em conhecimento, investir numa mentoria, investir no seu time. Alguns acham que estão gastando dinheiro. E, assim, não é um gastar dinheiro, é primeiro você cuidar de você, cuidar do seu bem-estar, da sua empresa e do seu time. E assim, eu sempre trago isso para mim, que a gente precisa ser rude com os problemas e gentis com as pessoas.
E quando a gente tem essa virada de chave, a gente não vira a chave só do CNPJ. Não. Né? Porque o CNPJ, ele é apenas um número. Então, ele tem vida porque existe um CPF. Exatamente. Então, assim... Vários CPFs. Então, assim, o primeiro que é o líder e os outros ali em volta. Então, assim, eu acredito que é importante, realmente, todo empresário, toda empresária, você, principalmente mulher, né? Que está à frente do seu negócio, é importante você, em busca desse conhecimento, Sim. em busca realmente de virar a chave da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que a gente só cresce cercado de gente boa. Exatamente. Né? E assim... E todo mundo, Fran, todo mundo tem alguma coisa a ser trabalhada. Todo mundo. Por mais desenvolto que essa pessoa seja, por mais resultados bacanas que essa pessoa já tenha, sempre existem áreas onde você pode melhorar, sempre existe coisas que você pode ajustar e ter esse coração humilde de aprendiz, de não, realmente eu posso, eu preciso inclusive disso, torna possível melhorias. E como a gente tá falando de café, é igual aquela história, né? A xícara não pode estar cheia. A gente tem que estar metade para todo dia a gente... Humilde para poder caber mais o café fresquinho, inclusive. Isso mesmo. Mas assim, eu vou agora, né, preparar aqui um método, né, que ela já falou que ela é fã. O Raro V60 é um método japonês. É um café coado, um café filtrado. Não é qualquer café. É um café Eufeu, né? Foi premiado esse café aqui, ó. Posso mostrar? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Você tá cá. Garota propaganda. Eufeu, garota propaganda. É um café. Mineirinho. 31 vezes ele foi, né, premiado. Se você observar aqui, Tiara, aqui tem as categorias, né, da qualidade do café. O café tradicional, superior e gourmet. Então, ele é o topo. Ele é o especial. Acima do gourmet. Acima do gourmet. Então, Nossa, assim, não é legal. qualquer café. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Ó, o café Container é o melhor café do mundo, porque é realmente o melhor café. E eu vou preparar aqui, né, o Raro V60, né, aqui para vocês. Ele é um método japonês. Arábica, né? Arábica, Torra top, média, maravilhoso. É uma pena que vocês aí não dá para sentir aqui o cheiro, o aroma, né? E aí, Tiara, tem toda uma sistemática para o preparo do café, né? Não pode ser qualquer filtro, que às vezes as pessoas falam assim, mas pode ser esse filtro que eu compro aí no mercado, não. É um filtro importado. Se você observar, ele é cheio de furinhos. Por quê? Porque ele segura mais o café para extrair aqui realmente a essência dele. Então, assim, as pessoas falam assim, mas o café aqui tá show, o café aqui não tá... Não, aqui tá realmente a cor do café. Esse café aí, às vezes, que você compra e que tá preto, é uma mistura, enfim, não é café. Sim. Café realmente é a cor do café, marronzinho claro, enfim. Então, eu vou preparando aqui esse método, né? E você que não conhece esse método, Raro V60, vai no Café Container, provar esse café, é realmente o melhor café do mundo. E é um café que não precisa de açúcar, porque ele tem notas de caramelo, tem notas de frutas cítricas e de chocolate. Imagina que delícia. Então, eu vou aqui preparando o café e você vai contando pra gente aí um pouquinho a história da Vision, né? Dessa Tiara Araújo profissional, como é que a Vision, como é que idealizou a Vision, como é que a Vision iniciou e como é que tá hoje. É o tempo que tá aqui extraindo, a gente vai curtindo aqui o cheiro do café e você vai conversando aí pra gente. E é muito engraçado, Fran, porque eu já fui a pessoa que falava, meu Deus, café fraco. Mas o café fraco é ruim quando o próprio pó já é ruim. É ruim. E aí, quando você aprende a tomar café desse jeito, gente, aí a gente começa a ficar, inclusive, mais chato pra tomar café. E exigente. E aqui, ó, se você pode observar, você não pode jogar a água de qualquer jeito. É 360 graus para, ele vai, ó, gotejando. Por quê? Porque aqui não é só tomar um café. Aqui você vai viver a experiência. Ó, você, um dia de trabalho e tal, chega lá no container, senta, eu quero tomar um Raro V60. Aí você, ó, sente o cheiro do café, vê o café gotejando. Isso é uma experiência maravilhosa, né? Para esse tempo que a gente tá tão corrido. É o momento de você com você mesmo. De espera, que é uma coisa tão incomum para esse tempo, né? Verdade. E é uma experiência, realmente. A minha sensação de tomar café é uma experiência. Como diria... Você lembra do Garfield? O gatinho? Lembro. Ele falava que... Eu tenho uma tatuagem, viu? Do Garfield? Tenho tatuagem. O Garfield, ele falava que lasanha... Minha primeira tatuagem. Lasanha não é um prato, lasanha é um estilo de vida. Eu acho que café se tornou isso pra mim um pouco, um sabe? Estilo de vida. Um estilo de vida. Que é muito bom. Vamos lá, agora falando um pouquinho então da Vision, né?
A Visio nasceu justamente dessa junção entre algo que eu e o William já fazíamos, que a gente já de alguma forma tinha, que saía da gente nas nossas relações, com o desenvolvimento de competências técnicas para ajudar as pessoas, né, de uma forma realmente mais objetiva, direcionada, que foi quando a gente foi fazer as nossas formações em coaching, liderança, executive coaching. E com isso nasceu realmente o desejo de nos especializarmos, de realmente investirmos energia e realmente usarmos essa nossa inteligência a serviço de outras empresas. Então a Visio, ela, na verdade, se a gente for contar o tempo todo, a gente vai falar de quase 10, uns 9 anos aí de caminhada durante as nossas formações, né? Mais especificamente que a gente realmente inaugurou a nossa sede, que a gente tem nos dedicado mais a fundo nisso, a gente tem aí 2 anos, mais ou menos, que a gente está nessa empreitada mais presente dentro da cidade, dentro da região. Não que a gente já não fazia coisas antes, mas eu acho que agora de uma forma muito mais organizada, muito mais profissional, eu acredito que é isso. E dentro da Visio, né, você está aqui desenvolvendo pessoas, você tem algum desafio só pelo fato de ter mulher ou não, Fran? Isso aí não, isso é muito tranquilo, muito, muito de boa mesmo. Eu acredito que o desafio é com pessoas no geral, né? Eu acredito que o desafio é a gente aprender a lidar com pessoas, independentes se são mulheres, independentes se são homens. Lógico que a gente tem que entender que homens e mulheres, inclusive, não são iguais e que por isso existem algumas questões muito, como é que eu poderia dizer? Peculiares. E que se você não leva em conta, e isso sendo homem, sendo mulher, sendo o que for, se você não leva em conta a peculiaridade da individualidade, você nunca vai conseguir se desenvolver bem nas suas relações. Porque ninguém é igual a ninguém, né? Existe a diferença natural entre homem e mulher, mas existe a diferença natural entre qualquer pessoa e qualquer ser humano. Não, sim. E assim, nós mulheres, né, a gente tem uma jornada dupla, tripla, né? Porque é ser profissional, é ser mãe, é ser esposa, é ser filha, enfim. E acredito que também isso foi um desafio, né? Sim, porque você estava grávida e depois ganhou, enfim. E até hoje é um desafio. Como é que Tiara, ela consegue lidar com esse desafio? Como é que ela enfrenta esse desafio? Que acredito que não é fácil, não é viu? fácil, não. Eu acredito que faz toda a diferença. Primeiro, a parte que eu estava falando em relação ao próprio processo meu. Eu acredito que esse meu desenvolvimento me ajudou a entender um pouco mais sobre como caminhar nesses diversos papéis. Eu acredito que não existe um equilíbrio perfeito, tá? Não vai acordar um dia, nossa, todas as coisas estão perfeitas. Hoje mesmo eu saí de casa e falei, meu Deus do céu, tem que fazer compra, né? Estoque lá de casa de comida acabou. E aí, como é que eu vou lidar com isso numa semana tão desafiadora? Então, sempre vai acontecer de algum prato tá ali precisando de um pouquinho mais de atenção. Sabe aqueles equilibradores de prato? Eu acho que é um pouco disso. Em alguns momentos eu consigo empregar muito mais força, muito mais dedicação e foco na empresa. Em outros momentos eu vou precisar de mais atenção com as meninas, uma demanda específica ali que eu vou ter que socorrer. E eu acredito que é um pouco disso. Sem precisar uma cobrança excessiva, uma culpa, porque eu acho que um dos maiores desafios é a gente lidar com as nossas próprias culpas, as nossas próprias cobranças. E uma outra coisa que para mim faz toda a diferença é a questão de William, é como a gente se relaciona, a nossa cumplicidade. Eu acho que isso faz muita diferença para a gente realmente conseguir caminhar como sócios e ao mesmo tempo... Que é o desafio. Pois é um desafio. Ao mesmo tempo ser sócios, ao mesmo tempo ser casal e conseguir diferenciar o que é conversa de casal do que é conversa de sócio, porque como sócio a gente vai puxar mais, a gente vai falar algumas coisas que talvez como casal a gente não falaria. E acredito, né, que é o desafio. Lidaria de outra não forma. Consigo levar trabalho para casa. É um desafio impossível. Eu acho que é claro que a gente precisa falar assim, ó, vamos blindar esse tempo aqui, beleza, mas é impossível dizer assim, nossa, não vou levar. Gente, nós não somos máquina. Não existe uma possibilidade da gente entrar aqui na empresa, desfragmentar o ser humano e falar a partir de agora é só profissional. Não existe isso.
Por isso que mais do que nunca, quanto mais a gente trabalha o nosso individual, realmente o nosso CPF, melhores profissionais e também melhor esposa, mãe, a gente vai ser, porque a gente vai conseguir orquestrar tudo. Sem um equilíbrio perfeito, mas a gente consegue orquestrar tudo de uma forma muito melhor. Eu já ia ter que fazer essa pergunta. Imagina o desafio, né? Porque, assim, para mim é um desafio. Imagina para você um desafio que tem duas pequenininhas. Então, é um desafio de estar ali na questão da criação, né? De ter um sócio, né? E ser esposo. Eu falei assim, Jesus, deve ser para Tiara, assim. Mas é isso que você falou, a importância da virada de chave. Quando você realmente se conhece, você se permite a essa mudança, eu acredito que tudo fica mais leve. Sim. Né? E aí, uma coisa que para mim faz muito sentido é o estabelecimento de algumas rotinas. Sem ser camisa de força, mas algumas rotinas, por exemplo, coisas que eu valorizo, a gente coloca como rotina. A gente não espera sobrar tempo para. Então, a gente transforma o que é importante para a gente em rotina. Então, por exemplo, temos um time. É rotina para a gente ter uma reunião de alinhamento. Não dá para a gente esperar estourar a bomba para a gente conversar ou tentar resolver. Reunião de alinhamento semanal e feedbacks diretos quando são necessários. Com as minhas filhas, eu tenho uma rotina com elas na mesa, eu tenho uma rotina com elas depois do almoço de devocional, eu tenho rotinas com elas que facilitam conversas, que facilitam compreender o que está passando na cabecinha delas, que facilitam orientações. Com o William, a gente também tem rotina, a gente separa o nosso tempo. Porque senão também só vira colega de trabalho e colega na criação das crianças. E não dá, né? Então, eu acredito que esse estabelecimento de algumas rotinas, daquilo que é muito precioso pra gente, isso também faz muita diferença. Então você está afirmando a importância da gente ter uma rotina, né? E assim, às vezes a gente... Blindar esses tempos, né? E assim, Tiara, eu fico sempre conversando com algumas pessoas e falo assim, a rotina só tem que ter no trabalho. E não, rotina é da vida, é desde quando você acorda, a hora que você vai dormir, a hora que você vai comer. Inclusive, né? A hora que você vai dormir é mais importante que a hora que você vai acordar. Com certeza. Porque a gente fica na luta de, ai, que hora que eu vou acordar? Olha a hora que você vai dormir. Sim, e assim, é que a gente estava conversando antes de a gente bater esse papo, que principalmente a minha geração é totalmente diferente dessa geração que está aí agora, porque tem mais acesso a informações. Eu ia fazer o trabalho, eu ia para a biblioteca, pegava um monte de livro na folha de papel plotado, trabalho de história, trabalho... né? E hoje não, e hoje fazer as maquetes, né? E hoje não, hoje os meninos têm acesso ali, tem 2 anos, 3 anos de idade, já sabe no YouTube, já sabe, mas isso também, eu acredito que essa evolução muito rápida, né, essa questão toda, eu acho que está causando também alguns danos. Sim, e aí é importante que, principalmente nós mulheres, né, que tem que estar mais, não que os homens não tem que estar atentos, nós mulheres tem que estar acompanhando mais os filhos, né, os sobrinhos, com quem está conversando, com quem está fazendo, como é que tá, porque assim, ali, às vezes, a gente clica em um determinado jogo e esse jogo já leva para uma sala de bate-papo, esse jogo já leva para uma rede de pessoas ruins. Então, acredito que também isso vai ser um desafio também para você também como mãe, né? Com certeza. E por isso a gente tenta, justamente com essas rotinas, a gente tenta limitar, a gente limita muito a tela. Questão de tela e questão de acesso. Minhas filhas não têm celular, a gente fala com elas que é 15 anos para poder ter um celular. Lógico, vem às vezes alguma coisa comigo ali no celular, do lado, vê televisão, óbvio, mas a gente limita o máximo possível e principalmente trabalha a questão de orientação. Que acho que mais do que só prender ou limitar é a questão de orientação, né? Faz toda a diferença. Ah, com certeza. E agora... Porque a gente não vai estar 100% com eles ali do lado, controlando tudo. Então, não tem como. Então, é questão de rotina, realmente... delimitar assim, o horário, as coisas. E a gente começou, a acreditar que já estava agoniada para provar esse café. Claro. Né? E eu acredito que Lud também tá agoniada para provar esse café. Eu vou até dar um pouquinho para ela não ficar... Viu, Lud? Para você não ficar... Mila. Para você não ficar entristecida, viu? Gente, não dá para passar cheirinho. Falei. Não é uma delícia esse café? Ai, gente, maravilhoso. E aí as pessoas falam, mas Francine, por que tem isso aqui pra ficar em cima do pulizinho, da chaleirinha, enfim? Porque pra aqui não tirar a temperatura. Sim, mantém. Porque se tira a temperatura, se não mantém a temperatura, o café vira chafé, né? Não vira café. Então, aprovado.
Aprovadíssimo. Nossa, delícia, gente. Muito bom, muito gostoso. Não, esse café, eu não tenho nem o... Ô, Mila, se você não vir logo, viu, querida, você vai perder, não vai nem achar. Sobrar, não. Não vai nem sobrar para você. O café é aprovado. Aham. Né? Aprovadíssimo. Não é só porque é do sul de Minas, é porque não, é realmente é bom mesmo. é bom mesmo. Enfim. E aí eu acredito que vai ser um desafio também para você agora. Vai. Né? Vai. Eu acredito que vai ser um grande desafio. Vou falar rápido. Bate bola. Bate bola. Bora adiantar aqui. Bom, qual a palavra que define Tiara Araújo? Cara, eu acho difícil resumir a gente numa palavra, né? Se resumir qualquer ser humano numa única palavra. Tá, mas se eu pudesse falar uma palavra que sempre falam de mim e que eu gosto, porque pra mim tem uma conotação muito legal, é entusiasmo. Que significa ser cheio de Deus. Eu amo quando falam, nossa, você é muito entusiasmada. E eu sou mesmo. Então, qual foi o maior desafio que você teve na sua trajetória? Cara, difícil essa, viu? Mas eu acredito que foi morar fora de casa. Eu saí para morar fora de casa com 15 anos de idade, sozinha. 15 anos? 15 anos de idade. Eu acho que esse foi um dos grandes desafios, mas também foi uma das coisas que mais me fez crescer. Foi um grande desafio, mas me fez crescer muito. E qual é a mulher que te inspira? Cara, difícil. Eu sou inspirada por várias mulheres que estão ao meu redor, mulheres reais, né? Mulheres que eu conheço de fato, mas tem uma que aí eu vou me permitir trazer ela, que é uma mulher da Bíblia, que é Maria, que é as 3 citações que existem na Bíblia sobre Maria, irmã de Lázaro, ela está aos pés de Jesus. Uma vez ela está aos pés de Jesus para ouvir, outra vez ela está aos pés de Jesus para clamar, porque o irmão dela tinha morrido, e na outra vez ela está aos pés de Jesus derramando um vaso de alabastro em adoração. Então, assim, me fascina isso. E empreender para você olha ali e fala para cada empreendedora. Empreender para mim é resiliência, persistência. Todos os dias vencer um desafio e aprimorar para a gente conseguir vir para o próximo. Então, persistência, resiliência para mim é a palavra. E qual é a palavra qual o conselho que você dá para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Qual a palavra que você dá para elas? Qual o conselho, aliás? Cara, desenvolva a sua autoridade interna. Aprenda sobre você. Essa imersão para lá de dentro é o caminho mais incrível que você pode fazer. E isso vai matar em você a lógica de comparação, que é o que mata, inclusive, um coração grato e a possibilidade de a gente colocar para fora as nossas potencialidades. E o que mais te motiva, Tiara, todos os dias? Que faz assim, isso aqui é minha motivação de acordar todos os dias e tal. Para mim, dentro do empreendimento, é ver a transformação na vida das pessoas. Isso realmente é algo que me motiva, o crescimento das pessoas. Eu sei que na vida a gente tem vários sonhos. A gente consegue adiantar, outros não, mas assim, qual o sonho ainda que falta ainda realizar? Olha, é isso, tem vários. Mas eu acho que um dos que mais, né, bate em mim é a questão de lançar um livro. Eu já tenho livros escritos, eu já tenho livros publicados. Eu também tenho algumas coisas escritas. É mesmo? Há várias formas de amar. Depois eu vou te mostrar algumas coisas. Mas eu gostaria da experiência do livro impresso. De fazer o lançamento de um livro impresso. Mas ainda não dos que eu já escrevi. Eu gostaria de escrever um novo. Mas você... É um sonho. É um sonho escrever o livro. Então, esse livro específico. Esse livro específico, pronto. E se você pudesse voltar assim ao tempo, o que você mudaria? Ou foi importante tudo que aconteceu? Nossa, eu acho que foi muito importante tudo que aconteceu. Eu acho que cada desafio que a gente enfrenta nos fortalece, né? E nos prepara para o próximo passo. Então, não tem nada específico que eu mudaria, não. E o que não pode faltar no dia de Tiara? Cara, acho que não pode faltar sorriso. Eu não tenho dúvida. Um café bom. Um café bom. Um tempo com Deus. Realmente são coisas para mim que não podem faltar. Então, assim, complete a frase. Ser mulher é... força e sensibilidade. Acho que é isso. Muito forte, né? Então, assim,
eu gostaria muito, Tiara, de lhe agradecer o convite de você ter aceitado que o Café Container, né, tivesse aqui na sua empresa, né, na sua cozinha, né, na sua intimidade aqui, né, trazendo um café bacana, a gente batendo papo, ouvindo, conhecendo um pouco mais, né, de Tiara, que algumas pessoas só vê no Instagram, né, ali falando da mentoria, um pouquinho de Tiara fora do profissional, que às vezes as pessoas, né, acabam assim, não, Tiara só é assim, não, mas a gente tem uns desafios, tem as questões que eu quero agradecer, você acolher a gente nesse momento, nesse especial de março, né, que a gente está fazendo, ouvindo várias histórias de várias mulheres que inspiram aqui em Tapetinga. Então, assim, muito obrigada, realmente, de tomar esse café, de bater esse papo, assim, tão gostoso com aroma de café, né? Delícia. Eu que agradeço a oportunidade, de fato, assim, foi muito especial, foi muito legal, gostoso, descontraído, profundo, tudo ao mesmo tempo, né? Tão humano, tão verdadeiro e ainda, gente, com um cafezinho desse aqui maravilhoso. Então, muito obrigada, amei receber o Café Container. Estamos de portas abertas para quantas vezes você quiser vir com vários outros tipos de café. Não fique receosa, não fique tímida, possa vir, pode vir sempre. E assim, e dizer, Tiara, que eu saio daqui muito feliz. Bom. E tem uma coisa que eu estava até conversando com a Érica, né? Eu falei, a Érica assim, quando eu ver esse programa eu vou ficar rindo de que, ó, a gente agora tem canal no YouTube, né? E ó, o sininho aqui, o like. Deixa o like, né? Se inscreve pra ver os canal. Outros. É isso aí, né? Então, a Érica falou assim, tu criticava tanto. E agora você tá fazendo isso. Mas é importante, a gente vai estar no YouTube. Então aí, fique ligadinho nos próximos Café com Elas. E quero dizer para você, mulher, né? Você pode ser o que você quiser. E quando uma mulher, ela se une a outras mulheres, a gente transforma o quê? A gente transforma o mundo, a gente transforma o lugar que a gente tá. Porque a gente não precisa ter essa disputa, a gente não precisa ter essas divergências, a gente precisa ter união, a gente precisa ter, acima de tudo, amor ao próximo. Como você relatou aí de Maria, a gente precisa ser um pouco de Maria, né? A gente tem ser um pouco de Jesus e trazer realmente esse bem-estar, essa leveza, né? Não só na questão profissional, mas na nossa vida pessoal. Diminuir a cobrança, né? Porque a vida, assim, é pelo estralo. Então, assim, amar mais, ouvir mais. E ó, você empreendedora e você também empreendedor. Se você não conhece a Visio, é uma oportunidade única de você desenvolver o seu time, desenvolver liderança e aumentar ainda mais o seu eu. Eu sou a prova viva disso. Bacana, né? Melhorei o meu pessoal, melhorei o meu profissional, porque eu me permiti estar aqui. Então se permita também, você mulherada aí que tem um domínio aí das coisas, puxa a orelhazinha aí do marido, do amigo, enfim, e vem fazer parte da Visio. Venha tomar um café com a gente, não vai ser o mesmo café do café. Quem sabe eu posso deixar um pouquinho aqui, né? Mas venha tomar um café que a gente vai conversar. Então, obrigada, acompanhe aí os nossos outros Café com Elas, que mulheres que encantam, mulheres que inspiram, que fazem a cidade acontecer. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. É só apresentadora, a Globo tá perdendo.